Para você que se achega aqui comigo, sejam bem-vindos. O nosso programa já está no ar. Moraes rejeita pedido de prisão contra Bolsonaro. O ministro do STF acolheu um parecer do PGR, o Paulo Gonet, e nós estaremos destacando para você. Vamos começar do começo, tá bem? PGR se posiciona contra a prisão de Bolsonaro. Tá na tela do A Bordo, é o início de tudo. Foi aqui que tudo começou, então a gente começa pelo começo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou nesta quarta-feira, dia 2/4, contra a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, pedida por 2 advogados. O pedido de parecer da PGR tinha sido solicitado em 18 de março pelo ministro Alexandre de Moraes, conforme foi noticiado pelo Metrópolis na coluna de Paulo Capelli. O despacho de Moraes foi feito no âmbito de uma notícia-crime, na qual os 2 advogados argumentavam que Bolsonaro teria tentado obstruir a justiça ao convocar atos pró-anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Os 2 advogados também acusavam o ex-presidente da República de incitar os novos atos que comprometem a ordem pública e a estabilidade democrática, bem como a coação no curso do processo. Em seu parecer de 4 páginas, ao qual a coluna do portal Metrópolis teve acesso, Paulo Gonet diz que os 2 advogados não poderiam apresentar a notícia-crime diretamente ao STF, pois esse monopólio do Ministério Público. Monopólio é do Ministério Público. Evidente, portanto, a ausência de capacidade postulatória dos noticiantes, uma vez que a opção pela representação criminal deve ser formulada perante a autoridade policial ou o Ministério Público, e não diretamente no órgão judicial, eventualmente responsável pelo julgamento do noticiado. Inegável, além disso, a flagrante ilegitimidade ativa dos requerimentos para requerer medidas cautelares, escreveu o chefe da PGR. Peraí, parou, tá? Então quer dizer que os advogados foram solicitar diretamente lá no STF. E se o STF, presta atenção, se o STF não é, aliás, é o lugar de competência segundo eles, tá bom? Entenda isso daqui, tá? Segundo o PGR, os advogados não poderiam ter entrado com acesso direto ao STF, e sim denunciado a PGR ou a autoridade policial. Vamos lá. O porquê que Alexandre de Moraes não negou isto logo de início? Opa, chegou aqui um pedido de prisão contra Bolsonaro. Não tinha nem que ouvir o PGR. Já que os advogados não podem denunciar direto no STF, já recusasse de cara, não é? Sabe, o Carluxo, o filho do Bolsonaro, ele entrou com os 2 pés no peito a respeito disso. Eu vou trazer a matéria aqui do Alexandre de Moraes, aí nós vamos entrar nessa fala do Carlos Bolsonaro. Moraes rejeita pedido de prisão contra Bolsonaro. O ministro do STF aceitou o parecer da PGR, o Paulo Gonet. A vereadora Liana Cristina, do PT de Recife, moveu a ação pouco depois de o ex-presidente realizar o ato pela anistia aos presos do 8 de janeiro no Rio de Janeiro. Conforme a parlamentar, Bolsonaro incitou ao crime e obstruiu a justiça. Alexandre de Moraes aceitou o parecer da Procuradoria-Geral da República pelo arquivamento da solicitação. Mais cedo, PGR apresentou seus argumentos no caso. Foi o que nós trouxemos aqui. Em 19 de março, Moraes deu 5 dias para a PGR se manifestar. PGR não se manifestou, portal Metrópolis, né, como sempre, foi lá e cobrou uma resposta e aí ressuscitou o caso, né? O caso estava guardadinho lá, paradinho, e aí ressuscitou, e o PGR diz que os advogados, né, que representam essa senhora, uma vereadora lá do Recife, tá bem? O que acontece?
o bicho tá pegando e a petezada tá chorando debaixo da cama. Chora mesmo, porque é gostoso chorar, não é? Pode continuar chorando, pode continuar em desespero. Na tela, o comentário do Carlos Bolsonaro, que vai de encontro com aquilo que eu tenho falado aqui no programa, tá bem? E é o seguinte, presta atenção no que o Carlos disse. É o mesmo método de sempre. Alexandre de Moraes podia ter arquivado o pedido de prisão absurdo e sem fundamento de imediato, mas preferiu alimentar o teatro. Acionou a PGR, deu manchete para a imprensa e manteve Jair Bolsonaro no noticiário como se ele fosse alguém que fez algo que pudesse justificar a prisão. Mas só discutir essa hipótese já é uma ofensa. É exatamente o mesmo método usado na questão do passaporte do meu irmão Eduardo Bolsonaro e em tantos outros casos. Tentam constranger e acuar membros da oposição a partir de pedidos feitos por membros do partido de Lula, num caso clássico de instrumentalização da justiça para fins políticos. Ainda aproveitam para sentir a temperatura, medir as reações e para fingir que atuam de forma técnica. E há quem aplauda, como se nada fosse, como se não fosse, tá bom? Tudo um teatro do processo dos atos golpistas, que segue sem fundamento nenhum. Não esqueçam disso. Eduardo Bolsonaro colocou perfeito embaixo, o Rodrigo Valadares bateu palminha, vários deputados aqui comentando a publicação do Carlos Bolsonaro, tá bem? E é como o próprio Carlos disse, eu também comecei aqui já comentando isso, da abertura do programa, o Moraes poderia simplesmente, minha gente, arquivar, pegar assim, ó, e não tem fundamento, tá? Gente, com todo respeito ao cargo de vereador, até porque vereador do Recife, né? É uma cidade grande, mas uma petistazinha, vereadora lá do Recife, tá? Nada contra vereadores, mas é a verdade, é uma vereadorazinha, petistinha, vai lá e protocola um pedido de prisão, aí dá-se toda a, como é que eu vou falar aqui pra você, toda a sustentação e o dia inteiro de gente falando merda pra Carvalho, tá? Gente falando merda o dia inteiro, dando sustentação para falas e mais falas, aqueles programas com 5 horas de debate de jornalistas lacradores que não fazem jornalismo, são jornalistas, né? E estão lá o dia inteiro falando disso daqui. E vídeo, e mais vídeo, e mais vídeo. Aí o Moraes dá uma sentida, como é que está a bagaceira, não é? Dá uma sentida, vê como está o clima no Brasil e depois se apresentam como técnicos, né? Não, estamos agora fazendo o que é certo. Aqui não tem perseguição política, aqui é pela justiça. Não se tem perseguição política no país, não. Alexandre de Moraes é a lei. Alexandre de Moraes. Tudo em nome da lei. Tudo pela lei. E aí o país vai virando essa bagunça. Eu quero ver se eu for lá protocolar um pedido de prisão contra Lula, não é? Se eles vão dar repercussão, tá bem? Como deram para esse caso. E outra, Alexandre de Moraes pede para a PGR se manifestar sobre o pedido de prisão contra Bolsonaro. É bem assim. É bem assim, meus queridos. Agora, se eu for lá pedir protocolar um pedido de prisão contra o Lula, por exemplo, eu acho que eles vão, ainda rir da minha cara.
né? Ou de qualquer autoridade aí, eu não sou autoridade, né? Mas um vereador aí, de repente, né? Um vereador de São Paulo, um vereador de Recife, de Conchuchinha do Leste, vai lá pedir o pedido do Lula, vão rir da cara desse cidadão. Eu duvido se vai ter a matéria. O ministro Alexandre de Moraes solicita ao PGR que se manifeste sobre o pedido de prisão contra Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Eu queria entender, será que um dia a imprensa, será que um dia as pessoas que cometem a injustiça contra Jair Bolsonaro um dia vai reconhecer, vai pedir perdão? Hã? Será? Há tempo para tudo debaixo do céu, né? Pois é. E o que acontece? Só para vocês se atentarem, hoje tem gente comemorando as perseguições, as prisões, gente gritando sem anistia, quem gritou por anistia lá atrás. Amanhã ou depois, essa mesma turma pode precisar de anistia. É a principal pauta do Brasil hoje. Eu não vou dizer que nem é a pauta da direita. O Centrão embarcou junto. Os partidos que não estão juntos são apenas os partidos de centro mesmo. Olha só, o primeiro fronte é essa página que eu estou exibindo aí, o print, né, que eu vos trago, é lá do Twitter, né, do X. Grave. Especialistas alertam que eventual prisão de Jair Bolsonaro jogará o país numa crise sem fim. Ele tem milhões de apoiadores. A prisão não vai pacificar o país. Pelo contrário, jogará o país numa crise sem fim. Isso é inevitável. É como 1 e 1 são 2. Prendam Jair Bolsonaro. Matem Jair Bolsonaro na prisão. Prendam. E vocês vão ver quantos Bolsonaro irá surgir nesse país. Quantos, com a força de um dragão, a força de um leão, vai surgir nesse país. E o que nós estamos vendo, tá bem? É só o começo. Nós sabemos que Alexandre de Moraes, STF, vai solicitar a prisão do Bolsonaro em algum momento. Nós sabemos. Tá? Eu até tenho dito aqui no programa que está caindo tudo contra Bolsonaro. Espero que essa situação de tentativa de golpe caia. O PL está tomando as suas atitudes. A gente vai falar disso, o próximo assunto aqui do canal. Mas eu espero que isso caia com a anistia. Bolsonaro, quando começou a pedir pela anistia, ele não era envolvido nos atos do 8 de janeiro. Envolveram Bolsonaro. Obviamente, né, que Bolsonaro agora também terá que ter anistia para ele. Não é isso? Pois é. Então, o que acontece, meus queridos, no Brasil, fora do Brasil também? Muito obrigado pela audiência. Alô, Gladys, tudo bem, querida? Alô, meu querido Elias Marcial também, ambos nos Estados Unidos. Victor Mota, alma viva aí de Brasília, né? Tamo junto e misturado, tá bem? Todos os moderadores, cumprimentando em nome da banda Lua de Mel e da Patrícia, cada um de vocês, tá bom? A gente vai batendo papo aqui ao longo do programa, tá? Agora, meus queridos, eu vou aqui a um assunto que nós já tratamos aqui no programa, mas, né, que vem ganhando novos capítulos. O PL, partido de Jair Bolsonaro, solicita suspensão de ação judicial da suposta tentativa de golpe de Estado. Nessa tela aqui eu gosto mais. O partido deve utilizar a imunidade parlamentar de Alexandre Ramagem, do PL, como estratégia. É mais um caminho que eles estão utilizando para poder acabar com essa história de tentativa de golpe, desse processo que a Polícia Federal, né, desse inquérito que a Polícia Federal denunciou Bolsonaro e o PGR denunciou o STF e abriu-se um inquérito. O Partido Liberal protocolou nesta terça-feira, dia 1º, um pedido na mesa da Câmara dos Deputados para que o plenário delibere sobre a interrupção de uma ação judicial.
Esta ação envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus, acusados de uma suposta tentativa de golpe depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais. A reportagem é da Revista Oeste e nós continuaremos reagindo aqui. Segundo o jornal O Globo, o PL busca utilizar a imunidade parlamentar do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, para tentar suspender o processo. O objetivo é que a suspensão da ação para Ramagem beneficie também todos os outros acusados na mesma denúncia, segundo o entendimento do Partido Liberal de Jair Bolsonaro. No entanto, de acordo com o Globo, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmam que a suspensão só se aplicaria ao deputado Ramagem e apenas para crimes cometidos depois da sua diplomação. A primeira turma do STF já havia decidido por unanimidade receber a denúncia contra Bolsonaro e seus aliados. A suspensão requer o apoio da maioria dos deputados e deve ser pautada em até 45 dias. O pedido de suspensão tem como base o artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar. Este artigo prevê que, ao receber a denúncia contra um parlamentar, o Supremo deve comunicar ao Legislativo, que decidirá sobre o andamento da ação. Abrindo um adendo aqui. Pode ser que a Câmara autorize, tá bem? O andamento pelo STF. Lembrando que isso aconteceu com o Daniel Silveira e ele está ferrado até hoje, com autorização da Câmara dos Deputados. O advogado do PL, o Marcelo Bessa, afirmou que a suspensão deveria estender-se a todos os co-réus. Vamos pedir a sustação da ação penal. É uma deliberação para todos. Aliás, para os deputados, foi o que disse. Vou repetir aqui a fala do advogado do PL. Vamos pedir a sustação da ação penal. É uma deliberação para os deputados. Simultaneamente, o PL procura agilizar uma tramitação de um projeto de lei que visa anistiar os acusados de envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, está empenhado em garantir a urgência desse projeto que seja pautado e insiste que a tramitação não deve passar por comissões especiais ou pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de anistia, ele tem que ser levado para votação. A pressão é para essa semana, que o Hugo Mota dê um posicionamento, tá? Então aqui desejamos força a Jair Bolsonaro. Tem muita gente que entra com comentários, tá? Inclusive ontem eu até trouxe o comentário do Deltan Dallagnol aí num dos nossos últimos vídeos, e ele disse, né, exatamente o que o Globo disse, que pode acontecer que o caso do Alexandre Ramagem seja desmembrado e que essa imunidade alcance apenas Alexandre Ramagem, tá bem? E, por outro lado, também possa ser que os partidos, ao entenderem que beneficiando Alexandre Ramagem beneficiaria Jair Bolsonaro e os demais por tabela, votem por manter a ação do Alexandre Ramagem lá no STF. Ah, mas o Bolsonaro tem votos o suficiente para aprovar a anistia. Ok. Mas, em se tratando de parlamento onde os partidos de centro não querem Bolsonaro, tá bem? Como candidato, possa ser que eles deem uma atrapalhada nessa estratégia. Mas por outro lado, minha gente, por outro lado, nós temos que entender também que existem advogados no Partido Liberal, existem advogados de Jair Bolsonaro, e esse povo não é pago para ser burro. Eles devem saber o que estão fazendo. Tá bem? Eles devem saber o que estão fazendo. Então eu penso que às vezes parece até ingenuidade,
Mas eu acredito que a defesa de Jair Bolsonaro, a defesa do Partido Liberal, estão cumprindo tabela. Para amanhã ou depois, numa denúncia fora do Brasil, que eles possam usar o argumento de que tentamos todos os caminhos dentro do país. Tentamos através do STF, tentamos através do Tribunal Eleitoral, tentamos através do Parlamento. Então eu acredito que às vezes acontecem algumas coisas. Por exemplo, o próprio Bolsonaro ficou dizendo a vida toda que recorrer ao STF de uma ação do STE é a mesma coisa de brigar com a filha e com a esposa e reclamar para a sogra. Só que o Bolsonaro fez isso. Terminou a ação lá no STE, ele recorreu ao STF. Mas por que isso? Para cumprir-se o rito. Não é isso? Tem que cumprir o rito. Como é que amanhã ou depois você vai... Eles vão fazer isso, né? Como vai oferecer uma denúncia lá fora se ninguém tentou os caminhos aqui dentro do Brasil? Então eu penso que isso daqui também é mais um caminho que o Jair Bolsonaro está tentando para poder cumprir o rito. E mais uma vez, vai aparecer um monte de gente dizendo que é bobagem, que isso não dá certo. Eu fico pensando, o que faz os advogados do PL de Bolsonaro? Os caras devem saber o que estão fazendo. Na minha opinião, como eu disse, é para cumprir o rito. Tá certo? Deixa eu agradecer aqui a galera que está colaborando com o canal, tá bem? Alô, meu querido Gilson Dias dos Santos, obrigado aí pelos 22, que Deus abençoe. É 22, Bolsonaro na cabeça e no coração, tá bem? Patrícia Alves mandou 10, tem beijinho pra Patrícia. Oh, bonita! Alexandre Massareto mandou 22.22. É Bolsonaro 2 vezes, na mente e no coração. Valeu, meu querido Alexandre Massareto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela colaboração. Obrigado, obrigado mesmo. E você faça o mesmo. Fortaleça o canal do Gordinho com um Pix de qualquer valor. E você colabora demais aqui com o nosso programa. Tá bem? Você que está fazendo isso, você que está colaborando, você que de repente está pensando, né? Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? O recado é para você, tá bom? Paulo Figueiredo diz o seguinte: não há conteúdo gratuito. Alguém está pagando. Lá na Globo, quem paga é o Lula. Aqui, quem paga é você, meu pequeno gafanhoto. Então ajude esse canal e colabore, tá bem? É claro, eu não te cobro nada, além o pagamento obrigatório aqui é o like. Chegou, não assistiu, assistiu o programa, não deu like, eu vou de madrugada puxar o seu pé. Você vai estar dormindo, vai pensar que é assombração e não, vai ser eu, tá bem? Eu vou pessoalmente, com o Uber Black da Polícia Federal, mandar te prender se você não der o like. Agora a contribuição é aquilo que Deus colocar no seu coração. Gordinho, eu tenho dinheiro, não vou ajudar. Tem gente que não tem e ajuda. Olha o ser humano que você é. Tá bem? Eu até tenho condição, mas não gosto desse gordinho. Eu vim aqui só para ver o que é que tá pegando, tô saindo fora e não vou ajudar. Mas tem gente que não tem e ajuda. Olha o que o dinheiro fez você se tornar. Reflita, tá bem? Anistia. Mota recebe dossiê de abuso e violações contra presos do 8/1. O documento foi entregue pelos líderes da oposição, o Zuco, e também a Caroline Detoni, que é líder da minoria lá na Câmara dos Deputados, na quarta-feira, dia 2. A pressão continua. É anistia já. Nós estaremos na Avenida Paulista nos manifestando e a pressão, como eu disse para vocês, continua. Tá bem? Lá na Câmara dos Deputados, obstrução. Os parlamentares de direita do Partido PL e do Novo estão em obstrução total. O dossiê que denuncia os abusos de violência contra os presos do 8 de janeiro foi entregue ao presidente da Câmara, o senhor Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Nesta quarta-feira, dia 2, a entrega faz parte das acusações realizadas pelo Partido Liberal, ações, não acusações, né? A entrega faz parte das ações realizadas pelo Partido Liberal pela anistia. O documento foi entregue pelos líderes Zuco, da oposição, e a nossa querida, maravilhosa Caroline Detoni, da minoria, junto ao primeiro vice-presidente da
casa, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro. Os parlamentares do partido intensificaram nesta semana o trabalho de obstrução na Câmara para pressionar a votação do PL da anistia. Além de Mota, o dossiê produzido pela Associação dos Familiares Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, será disponibilizado para todos os demais deputados. Segundo o Zucco, o documento servirá para subsidiar a tomada de decisões dos parlamentares indecisos sobre a anistia. É como eu estou dizendo, tá? Eles estão batendo pesado, firmemente, em cima do assunto e solicitando, pedindo para que se tenha anistia nesse país, tá? Remetam os processos à primeira instância. Faça isso. E lá na primeira instância, juízes de primeira instância, observem imagens, o que se tem, porque uma das principais foram apagadas, né? Muito provavelmente para esconder o que é que acontecia nos bastidores ali do Ministério da Justiça no dia em questão, 8 de janeiro de 2023. E nesta brincadeira toda, que a primeira instância seja justa também. Individualize. Esse aqui, ele estava lá, ele foi preso lá. Mas nós não temos imagens, não temos fotografia, não temos nada que justifique ele responder pelo processo. Apenas estava lá. Como é, gente, que se prende as pessoas por estarem lá? Você sabia que o Clezão, a filha do Clezão, deu uma entrevista? Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui, eu acho que eu não tenho, tá bem? Eu não reservei o vídeo, tá? Mas ok, você acredita na minha palavra. Ela deu uma entrevista hoje ao R7, dizendo que o pai dela foi convidado por um militar a entrar. Sabe por quê? Porque na hora daquela muvuca do corre-corre e as bombas caindo do céu, algumas pessoas que estavam na região onde estavam caindo as bombas, os militares colocaram para dentro para protegê-los. Aconteceu no Palácio do Planalto, aconteceu no Senado, muito provavelmente até no STF. Olha, você se abrigue aqui dentro você estará seguro. E o Clezão foi parar atrás das grades porque um militar o convidou para entrar. Infelizmente, a lei não autorizou que ele viesse a responder, deixasse, tá, a prisão para estar fazendo o seu tratamento, né, de saúde, tá? Eu fiquei um pouco desatento aqui por conta de uma informação que o Victor mandou, e geralmente quando, né, o Victor Mota, os moderadores me mandam alguma coisa aqui, eu fico sempre, vou tentar entender, porque geralmente são informações de qualidade, tá bom? Victor, já vou dar uma olhadinha com mais carinho. Então o documento foi entregue pelos líderes da oposição e também da minoria, deputado Zucco e a Caroline Detoni, nesta quarta-feira, dia 2, tá? Uma salva de palmas aí aos parlamentares do Sul, né? Os parlamentares aí de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que vem fazendo um brilhante trabalho, tá bem? Vem fazendo um brilhante trabalho aí, essas regiões aí do Brasil, olha aí. A oposição entrou com habeas corpus coletivo para presos do 8 de janeiro. Me desculpe, Zucco. Me desculpe. Como eu disse, né? Eu estava falando, você que está comigo aqui há um tempinho, às vezes parece ingenuidade. Mas para mim, eles estão cumprindo tabela, tá? Me parece, tá bem, que eles estão cumprindo tabela, né? Como eu disse para você, para se esgotarem todas as possibilidades, e até para pedir anistia, né? Ah, mas vocês entraram com pedido de habeas corpus, por exemplo, né? O líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Zucco do PL, anunciou nesta quarta-feira, dia 2 de abril, um habeas corpus coletivo em favor dos presos por envolvimento no 8 de janeiro.
as sedes dos 3 poderes. O documento será protocolado no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Zucco, a medida busca atingir aqueles casos em que os presos sejam, por exemplo, maiores de 70 anos, cometidos de doença grave, filho menor ou deficiente físico ou mental e gestante. O líder da oposição quer substituir as prisões por recolhimento domiciliar. Olha só a situação, hein? Tem que ser muito do tirano para poder recusar isso daqui, né? Maiores de 70 anos, cometidos de doenças graves, que tenha filho menor ou deficiente físico ou mental e também gestante. O líder da oposição que quer, substituir as prisões pelo recolhimento domiciliar. Olha isso. Desde as ocorrências do 8 de janeiro de 23, incessantemente tem chegado ao conhecimento dos parlamentares federais de oposição às denúncias de violações de direitos básicos e fundamentais das pessoas que foram presas em decorrência do cumprimento do mandado geral de prisão em flagrante que arrastou para dentro do sistema carcerário do Distrito Federal, contingente superior a 1.400 pessoas, é o que frisa o nosso querido Zucco. Ele ainda defende que os fundamentos da decretação de prisão preventiva em prisão domiciliar em favor de Débora Rodrigues dos Santos seja estendida a todos os demais presos do 8 de janeiro. A mulher ficou... às vezes esses portais também fazem a gente errar aqui, tá bem? Esta escrita tem vários erros de português. Já vou falar o nome do jornalista aqui. A mulher estava presa, olha só, tá bem? A mulher estava presa por participação nos ataques e não é nos ataques, não, seria a participação no ataque, né? Ou nos ataques. Olha para você ver como são os jornalistas desse Brasil, tá bem? E ficou conhecida por vandalizar a estátua da Justiça com um batom. O nome do jornalista, né? Matheus Salomão, tá? Não é nenhum desses aí bem conhecido aí do portal Metrópolis, não. Mas tem erro, viu, o meu querido Salomão? Joga na inteligência artificial, filho, e fala assim, senhor chat GPT, existe erro de português ou erros de português no meu texto em questão? Joga lá, tá bem? Ô Salomão, por favor, viu, Salomão? Né? Eu sei que a gente tá usando o conteúdo de vocês aqui, mas vocês têm que ajudar até a gente, né? Até pra gente que vai ler a matéria de vocês aqui, tá complicado, viu? Tá estranho. E olha que eu sou meio burrinho, tá bom? Olha que, né? Eu sou um menino do interior, tá bom? Alô, meu querido Alexandre Massareto, tudo bem, querido? Obrigado pela audiência, pelo carinho. Alô, minha querida Gladys, tá bem? Grande abraço pra você, querida. Deus abençoe sua vida. Mais um vídeo, né? Aqui, mais uma vez, o vídeo do Jair Bolsonaro convocando para os atos desse final de semana, onde nós estaremos lá na Paulista nos manifestando, tá bem? E declarando nosso apoio ao PL da anistia. Anistia já pelos presos políticos do 8 de janeiro. Tem muita gente, eu vou fazer esse comentário aqui, tem muita gente, mas por que não impeachment? Aí tem gente gravando vídeo ainda, né? Eu vou estar na Paulista pelo fora Lula, pelo impeachment de Lula e pela condenação aos atos do 8 de janeiro. Gente, impeachment não dá mais tempo. Não dá mais tempo de impeachment Lula. Mas a Dilma, ela foi impeachmentada nos 2 anos. Sim, mas iniciou lá atrás. Não dá mais tempo. Você vai impeachmentar o quê? 3 meses do governo Lula? Tem hora também que a gente tem que parar de ser burro. Entende? Olha o mês que nós estamos, mês 4. Suponhamos, presta atenção, que a gente faça uma mega manifestação, consiga apoio e que o presidente da Câmara fala realmente, vamos tirar o Lula. Você acha que vai sair em quantos dias? Se só afastado, o Lula teria que ficar 6 meses afastado.
Vocês já pararam para perceber que a gente vai impeachmentar 5, 6 meses do governo Lula? Por favor, gente. Desculpe o desabafo aqui, mas se você acha que esse cara aqui não sabe o que tá fazendo, e aí, por que o Bolsonaro não tá pedindo impeachment do Lula? O Bolsonaro é burro pra caramba, né? O espertão é você. O espertão é você que fica com essa conversa, às vezes, no chat, essa conversa nas redes sociais. O Bolsonaro é traidor, por que não tá pedindo impeachment do Lula? Porque tu é burro e não sabe que vamos impeachment o quê? 4, 5 meses do Lula? Só pro o Geraldo Alckmin ter o gostinho de sentar naquela cadeira? Só pra isso? Pelo amor de Deus, gente, vamos ter bom senso e entender. Se o Bolsonaro não sabe de nada, quem vai saber? Olá, amigos de todo o Brasil. Assista esse vídeo até o final. O Brasil não pode mais viver sob uma ditadura que persegue e prende seus opositores políticos. Hoje, pais de família estão atrás das grades, tratados como criminosos apenas por defenderem a sua pátria. Isso é justiça ou vingança? O Brasil não pode ser a terra da injustiça, onde pessoas inocentes recebem condenações absurdas. Vivemos num país onde apenas um lado pode falar, se expressar e agir. A marca de um batom pode mudar toda essa história. A pressão popular surtiu efeito, porque Supremo é o povo brasileiro. Não podemos nos calar. Isso não é democracia. O Brasil exige justiça e liberdade. Eles não estão sozinhos. Que país é esse? Para exigir anistia para todos os presos políticos. Espero todos vocês, de verde e amarelo, na Paulista, no próximo domingo. Anistia já! 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 Muito bem, meus queridos, anistia já, estaremos lá na Avenida Paulista, conforme eu já tenho anunciado aqui, nós estaremos lá pedindo por anistia. Esse canal vai fazer cobertura, vai te mostrar tudo o que acontece lá nesta mega manifestação, tá bem? Que pede aí a anistia aos presos do 8 de janeiro, tá bem? Dia 6, na Avenida Paulista. Que coisa linda, tenho orgulho disso, tá? Eu tenho orgulho e agradeço a Deus. Talvez você mora longe, eu morava no estado de Rondônia, tá bem? E hoje, eu tenho o prazer de morar em São Paulo e principalmente participar desses atos aqui, tá bom? Então estarei lá com esse canal, graças a Deus nós estaremos, tá? Nós estaremos lá na Avenida Paulista, nos manifestando, tá bem? Gente, se você por acaso puder colaborar com o nosso canal, eu agradeço muito. Essa semana nós vamos para lá e vamos precisar da sua ajuda. É claro que, mesmo estando ainda longe, dá pra gente começar a pedir as colaborações a partir de sexta-feira, mas eu preciso, tá bom? Que você ajude o meu canal, porque você mantém o nosso programa no ar e nos dá força para fazer essas viagens, por mais que é uma pequena viagem, tem um custo, tá? E você colaborando com o meu canal, você estará ajudando aqui para a manutenção do canal e também, para o meu dia a dia, sobrevivência aqui, trazendo esse jornalismo independente. Nós não somos uma emissora de rádio, nós não somos uma emissora de televisão, tá bem? Que tem espaço, para comercialização. E agora uma pausa aí no rádio, uma pausa na televisão e vamos aos nossos patrocinadores. A gente não tem isso daqui, mas o YouTube te paga. Cara, se eu te contar o valor que o YouTube paga nessa live até agora, nesse vídeo, o YouTube deve estar me pagando aí uns R$10 até aqui, tá? Então o que acontece? Se não é a sua colaboração, se não é o seu apoio, eu não consigo manter o programa no ar. Sei que muita gente sabe disso, muita gente me trata com muito carinho, sou muito feliz, porque Deus tem usado pessoas para abençoar esse programa. Então você que pode, mande aí a sua colaboração e continue nos ajudando, tá bem? A gente só teve essas 3 colaborações da Patrícia, o Gilson e o Alexandre,
Massareto. Eu agradeço, mas se você puder, até o final desse vídeo, nos ajudar, faça isso. Agradecer a presença da minha filha, né, do coração, a minha amada Mila. Obrigado, querida. Deus abençoe. Obrigado, tá bom, minha flor? Ela me chama de paizinho, então é a minha filhinha. Beijinho, querida. E juízo nessa cabeça aí, que Deus é com você, tá bom, minha flor? Deus abençoe aí. Amo você de coração. Obrigado por tudo, minha querida Mila. Vamos lá, dando sequência aqui ao nosso programa. Porque, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá? O bicho continua pegando, tá certo? E o negócio pegou pro lado desse cidadão aí. O nome dele é Léo Índio. Ele é sobrinho, né, do Bolsonaro. Ele é primo do Carlos Bolsonaro. Ele teve a sua prisão preventiva decretada. Alexandre de Moraes quer vê-lo preso atrás das grades, tá? E agora, meus queridos, o que acontece? A gente vai trazer para você a informação aqui do Poder 360, para você ligado na programação do Abordo Notícias. O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, decretou nesta quarta-feira a prisão preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, o sobrinho de Jair Messias Bolsonaro. Ele é réu por tentativa de golpe de Estado em 2022. Ele participou dos atos do 8 de janeiro. Léo Índio estava com o passaporte cancelado como medida cautelar, mas viajou para a Argentina com um documento provisório. Segundo Moraes, a conduta indica que o réu tinha a intenção de fugir em razão do acolhimento da denúncia contra ele. Então tá aí, então, meus queridos. O réu, por participação nos atos do 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas em Brasília, Léo Índio está na Argentina. O advogado do réu enviou ao Supremo um documento das autoridades migratórias, segundo o qual Léo Índio tem permissão para permanecer lá na Argentina até 4 de julho no país. Ele também tem permissão para trabalhar, estudar e usar os serviços públicos de saúde argentinos. Moraes, relator do caso no STF, havia intimado a defesa para prestar os esclarecimentos depois de uma rádio do interior paranaense veicular um vídeo em que Léo Índio diz estar no país vizinho por ter medo de ser preso. Mas é muita loucura também. É muita loucura, gente. Não é cutucar o cão com vara curta? Meu Deus do céu. Eu não tô aqui para dar aula de como fugir de Alexandre de Moraes, não. O cara vai dar entrevista numa rádio com um vídeo. Ah, gente. Eu sei, né, que dá um sentimento de revolta. As pessoas querem, porque querem, né, se manifestar, desabafar. Não, eu tô na Argentina, meu. A não ser que esteja, né, com a documentação toda certinha, tá? Esteja com tudo no lugar. Aí sim. Recebeu o asilo político, não vai retornar, não tem intenção de retornar ao Brasil, até que não haja uma anistia, algo desse sentido, né? Tem estabilidade, tá tudo certo. Agora tá todo instável, né? Tá todo, né? Tem autorização para ficar lá só até o meio do ano, ok, né? Deve ter entrado com um pedido de asilo, alguma coisa, né? Perseguido político, sobrinho do Bolsonaro, pode ter feito aí um monte de alegação. Mas, pelo amor de Deus, gente, é muita burrice, desculpa. Tá bem? Desculpa. Meus sentimentos, né, por essa situação, mas, pelo amor de Deus, gente, fazendo bobagem. É igual essa situação aqui, ó. Quem acompanhou foram cutucar o Satanás com vara curta. Eu não concordei com matéria de Eustáquio, pegou coisa antiga, falou que o cara agora, nesse momento, o cara tava, né, vem o Sérgio Tavares, disse que nesse momento, né, o Tagliaferro tava tentando fugir do Brasil. Aí já começam a criar um monte de teoria da conspiração, dizendo que o Tagliaferro usou o Eustáquio, né, para mostrar
que ele tem amizade com o Eustáquio e que, mostrando que ele tem amizade com o Eustáquio, as coisas poderiam mudar para ele. Meu, isso importa alguma coisa? Sinceramente, fala pra mim. Estão falando isso, né? Aí pelos comentários, pelas lives, pelos lugares que eu vejo, né? O comentário não, que o Tagliaferro usou o Eustáquio para poder mostrar pro Alexandre que eu tenho um aliado fora daqui, que eu posso sumir daqui também, e do mesmo jeito que o Eustáquio derrotou o Alexandre, eu também posso. Gente do céu, que loucura, meu! A única coisa que serviu essas lives, essas informações foram, você me desculpa o que eu vou falar, tá bem? Foram para poder lascar com o Tagliaferro. Eu tô nem aí pra Tagliaferro, não é? Quem com ferro fere, um dia com ferro será ferido. Um momento ou outro cumprir as ordens de Alexandre de Moraes, não é? Ah, mas porque foi demitido, aí jogou merda no ventilador. E se não tivesse sido demitido, tava lá ainda? Tava, não tava? Lembrando que Tagliaferro não se ausentou do STF para poder fazer denúncia contra Alexandre de Moraes. Virou herói nacional, não. Esse cara foi demitido de lá porque ele agrediu a ex-companheira, ou companheira, não sei, e, foi preso. Entendeu? Inclusive há aí uma investigação para saber quem vazou aquelas informações do celular dele. Se foi a ex-esposa, se foi ele, se foram alguns policiais de quando ele esteve preso, que apreenderam o celular dele, e aí vazaram aquelas trocas, aqueles áudios lá entre ele e o juiz, né, auxiliar lá de Alexandre de Moraes, o Ayrton. Então, minha gente, lembrando que esse cidadão aí, ele não saiu do STF porque denunciou Bolsonaro, Alexandre de Moraes, ou saiu para denunciar. Não. Se ele não tivesse sido preso porque ele, né, supostamente aí, né, a gente tem que tratar desse jeito, né? Tem um vídeo, né, não tô dizendo que tem, né? Tem um vídeo do cara batendo na mulher ou assassinando alguém e o cara é tratado como suspeito, tá? Então, né? Ele supostamente, né, ou suspeito de agredir a esposa, foi preso, aí foi demitido do STF, aí virou herói nacional. Estaria lá agora, meu filho, ferrando com a vida do Bolsonaro nesse exato momento, se ele ainda estivesse, tá bem, trabalhando lá. Eu só não me lembro se é STF ou TSE, tá bem? Ex-assessor no TSE, é acusado de passar informações à Folha de São Paulo, tá? Aí o que aconteceu? Lembram ontem que eu falei pra vocês? Só vão ferrar com a vida do Tagliaferro com essas revelações. Aí o chat endoida, né? É legal as nossas discussões, né? Isso que tem aqui no chat é maravilhoso, desde que não parta pra agressão. Pra isso que existe moderadores. E aí o que acontece? Cada um deu a sua opinião e eu tô aqui, gente. Não vai adiantar em nada. O homem dizendo que quer ir embora porque tá com medo do Xande. Beleza, mudou alguma coisa pra você, minha flor? Mudou? Mudou? Mudou alguma coisa pro Bolsonaro? Vai mudar alguma coisa na cena internacional? A live do Sérgio Tavares? Não, que agora, né, vai aparecer aí algum país, o Trump, sei lá quem, vai vir aqui destronar o Deus do Olimpo. Não vai. O que contribuiu para a direita? O que Eustáquio contribuiu? Infelizmente, o Sérgio Tavares insiste nisso, está dando espaço para o Eustáquio. Então lá, vão morrer abraçados juntos. Me desculpe a minha fala. Só serviu para isso daqui, ó. Para ferrar a vida do cara. Gente, vocês sabem, gente, a resposta é imediata. Estão brincando. Cutucando o Satanás com vara curta. A resposta, ela é imediata, meu filho. Ou ninguém percebeu o que nós estamos vivendo nesse momento? É imediato, meu amor. Bateu, levou. Olha aí. Polícia Federal indicia Eduardo Tagliaferro por vazamento de informações. A matéria é de quando? Dia 2. Hoje é 3, a matéria é do dia 2. Matéria desta quarta-feira. E aí? Olha o que fizeram com o cara aí.
uma hora ou outra iria indiciar, né? Porque eles querem investigar, quer saber, né? Como vazou, como eu disse, né? Se foi o Tagliaferro, se foi a esposa dele ou se foi a delegacia onde ele esteve preso, né? Presídio, sei lá, até onde ele foi, no momento que o celular dele esteve apreendido. Tá bem? É isso. É isso. E agora? Tá? Deixa eu agradecer aqui a colaboração do nosso querido Laurelino de Oliveira. Obrigado, mandou 20 aqui no nosso canal. Tá bem? A Maria Helena, ela tá dizendo: Patrícia, enviei 20. Oliveira também deve ser isso, né? Deve ser esposo, filho. Obrigado aí, então. Eu acho que quem enviou foi a Maria Helena. Obrigado, querida, pelos 20. Já ajuda demais aqui o nosso programa. Você que está me acompanhando agora, onde você estiver, agradecer também ao nosso querido Alexandre Massareto, mandou 50, né? Obrigado, querido, Deus abençoe. Colaborou ontem também, ajudou a salvar a live, juntamente com a Gladys e os demais. E hoje, tá bem? Pelo que eu entendi, essa colaboração é para nossa ida até São Paulo, tá certo? A gente vai continuar pedindo a sua colaboração. A gente tem, né? Vamos deixar para solicitar mesmo assim, com mais solidez, a partir de sexta-feira, né? Nós estaremos pedindo aí a ajuda para ir até São Paulo a partir de sexta. Mas você me ajudando essa semana também colabora com a ida até São Paulo de todo jeito, não é? Não adianta eu ir para São Paulo e as coisas aqui estarem todas desorganizadas, fora do lugar. E eu só consigo me organizar aqui, manter, né, a minha casa, manter aqui água, energia, telefone, internet, equipamento, com a sua ajuda. Pedindo muito bem aí a sua colaboração para ajudar esse canal todo santo dia, tá bem? Continue nos ajudando. Pedindo, né? Todos os dias nós estaremos pedindo e agradecendo você que ajuda. Não estou falando que você tem que ajudar todo dia, não. Tá bem? Você que nunca ajudou, você fala: Gordinho, cara, eu gosto de você, mas eu não estou em condições, ok. Mas você que pode, e você que é empresário, tá bem? Faça um patrocínio para nossa live. Mande aí acima de 100. Fala: Gordinho, eu tô mandando 100 aí na conta, sou empresário, eu posso te abençoar desse jeito. Fala até o nome da tua empresa, agradeça aqui o nome. Dá pra fazer até uma propagandazinha aqui na live, tá bem? Então, por favor, dá essa moral pra gente aí e ajude aqui o nosso canal, tá bem? Eita, nós, que o bicho tá pegando, meus queridos. Como é que você tá, meu amor? Você de todo o Brasil, você conectado, ligado com a gente, fora do país também, nossos amigos no exterior, obrigado, tá bem? Alô, Gilson Dias, obrigado aí, tá bem? Valeu, obrigado pela colaboração. Mandou aí mais cedo, né? Obrigado, tá aqui, tá registrado, tá bom, Gilson? Obrigado, tá? Pedi pra Patrícia continuar colocando aí o nosso Pix, tá bem? Em algum lugar aí você vai ver o nosso Pix, tá? Ai. Vamos falar de economia? Falar de economia e política externa também, né? Trump anuncia tarifa de 10% para o Brasil. Entre as medidas anunciadas nesta quarta-feira está a taxação de 25% sobre os carros fabricados fora dos Estados Unidos da América. O presidente Trump anunciou nesta quarta-feira, dia 2/4, um pacote de tarifas sobre produtos importados. Um tarifaço global. O Brasil está entre os países afetados com a taxa linear de 10%. Entre as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, a de 10% imposta para o Brasil é a mais baixa, junto com a também imposta para países como Reino Unido, Singapura, Chile, Austrália e Turquia. Então, meus queridos, só 10%, tá bem? É para Lula não reclamar, é para não pesar a nossa economia, não é? É isso, 10%, né? Tá tudo em paz, tudo certinho, Lula não precisa mais ficar xingando o Trump e é paz em meio à guerra, não é isso? Pois é, meus queridos. Então, 10% aí para conta do tio Sam. E o deputado diz que a tarifa menor do Trump foi graças ao Eduardo Bolsonaro. É o que está dizendo aí nosso querido Gustavo Gayer. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esse tarifaço diferente de países nesta quarta-feira. Rapaz, o que vai ter de gente enaltecendo o nome do Lula não fez bosta nenhuma.
Não foi igual na época do Bolsonaro, que o Bolsonaro entrou em contato, negociou. Ele não fez nada. Absolutamente nada. O nosso querido Gaia está atribuindo ao Eduardo Bolsonaro. Tá bem? Segundo o deputado federal, ele afirmou nesta quarta-feira que a tarifa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros está entre as menores divulgadas devido a esforços do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro do PL. O Brasil ficou entre os países taxados com 10%, a menor porcentagem na lista. Sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando Trump de fascista e Janja mandando Elon Musk se Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil, disse Gaia na tribuna da Câmara dos Deputados. Eduardo Bolsonaro se licenciou da casa e anunciou permanência nos Estados Unidos por tempo indeterminado, depois que deputados do deputados do Partido dos Trabalhadores pedirem que a Suprema Corte Brasileira retivesse o seu passaporte. O pedido, porém, foi negado pelo Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, está trabalhando pelo nosso país. Conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa do Brasil fosse menor de todos os países, continuou Gustavo Gayer. Ih, rapaz. Então, Lula, agradeça a Eduardo Bolsonaro, Lulinha. Porque depender de tu xingando o cara de fascista e de nazista e não sei o que lá mais, não iria resolver as coisas, né? Na tela, o Gustavo Gaia, vamos ouvir aí esse discurso. Pouco tempo atrás, Donald Trump quis aumentar as tarifas no Brasil do aço. Bolsonaro foi até lá, conversou com ele e conseguiu retirar essas tarifas. Foi ou não foi, pessoal? Sim. Olha que curioso. Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se... Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. E se vocês estão duvidando, eu posso citar para vocês, meus amigos. China, 34%. União Europeia, 20%. Japão, 24%. Tailândia, 36%. Brasil, 10%. Viva o Bolsonaro, galera! Erro! Erro! Chupa que é de uva, minha flor. Aqui, ó, teve mais reações aqui para você ligado aqui com a gente. Não colaborou com o nosso programa? Aproveita, né, que parece que o desemprego não vai aumentar, né? Porque você imagina, né, se viesse um super tarifaço aí, indústrias iriam mandar o povo embora, iria despedir os seus funcionários. Então, o que acontece? Aproveita, né, que parece que o desemprego não vai estar em alta e ajude o nosso canal, tá bem? Eu sei que muita gente tá passando por dificuldades, não conseguindo, né, comprar nem o ovo, tá? Mas para você que pode, ajude o nosso canal aí com um Pix de qualquer valor, fortalecendo aqui o nosso trabalho, ajudando o canal do Gordinho. Aqui você é quem manda, tá bem? Ajude este canal. E tem aqui, ó, mais notícias para você. Bolsonaro defende tarifaço de Trump e cita vírus do socialismo. Na tela do Abordo Notícias, vamos aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quarta-feira a cobrança das tarifas recíprocas pelos Estados Unidos. Em postagem nas redes sociais, diz que o líder norte-americano Donald Trump está apenas protegendo seu país deste vírus socialista. Bolsonaro criticou a reação brasileira e disse que a guerra comercial com os Estados Unidos não é uma estratégia inteligente. Segundo o ex-chefe do executivo, dobrar a aposta é escalar a crise
com o segundo maior parceiro comercial. Não é uma resposta sábia do governo petista. Bolsonaro ainda comparou sua gestão com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Disse que, quando esteve à frente do Planalto, conseguiu negociar com Trump para não tarifar a importação de aço brasileiro, como vinha fazendo com produtos de outros países. Eu apostei na diplomacia, não no conflito, declarou Bolsonaro. É o posto Ipiranga, né? Quem já ouviu o Bolsonaro dizer isso? No meu posto Ipiranga não sai gasolina, apenas água. Enquanto o endemoniado tá lá tecendo acusações contra Trump, o Bolsonaro foi no caminho da paz, tá bem? E olha que o anão diplomático aí não é nada perto dos Estados Unidos. Nós precisamos da América, eles também precisam da gente, mas conforme ele mesmo declarou, tá bem? O Brasil precisa mais deles. Tarifa ao Brasil é menos ruim do que o esperado, é o que dizem economistas. Donald Trump anunciou 10% para os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos, menor do que alguns países. Então, meus queridos, o que acontece? E não precisa nem ser economista para dizer isso, né? Realmente 10% é melhor do que 25%, tá bom? Eu sei que o legal seria como foi com o Bolsonaro, não é? Meus queridos, que houvesse a extinção aí da taxação. Mas o menino não tem condições, não tem moral para ir até os Estados Unidos. Eu já falei aqui, já era para o Lula ter viajado para os Estados Unidos e de lá ter sentado com o Trump, né, e ir lá ter resolvido a situação do nosso país em relação a isso. Sabia? Eu aprendi isso, gente. E isso funciona em vários lugares. Às vezes, a presença da pessoa resolve. Entendeu? Sabe um cliente que está te dando problema, que fica te enchendo, mandando recado para a secretária, ligando na empresa, vá até o encontro dele. Vai lá. Chama ele para tomar um café. É 90% de chance, eu te garanto, que você vai resolver o problema do seu cliente ou o seu problema com o cliente. E Lula tá sumido, tá desaparecido. Era para Lula estar lá, entendeu? Já ter feito, tá? Essa negociação com o Trump, com conversa no pé do ouvido, com chá, com café, com cerveja, cachaça, com isso, seja lá qual for. Mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a questão da lacração. A lacração é o que faz esse povo perderem a batalha. A lacrolândia, meus queridos, é o que ferra o nosso país. Essa turma dessa ideologia demoníaca aí, que só destrói o nosso país, assim como destruíram outros países, tá bem? É o que fazem. É o que eles conseguem promover. Desordem. Dizem que é o governo, né, da reconstrução, união e reconstrução, mas para mim estão no caminho errado, tá? Total no caminho errado. A Michelle Bolsonaro, ela gravou um vídeo convocando os queridos para participarem do pedido, né, da manifestação que aborda aí o pedido de anistia. E vamos ouvir então a nossa querida Michelle Bolsonaro. Domingo 6 de abril, às 14 horas, na Avenida Paulista, todos pela anistia humanitária. Um crime que não houve, um crime impossível. São dezenas e dezenas de pessoas presas ou refugiadas. São mães, são avós. São pessoas que não merecem estar pagando por isso tudo. Então, na Paulista, no próximo dia 6, todos juntos. Vamos juntos lutar pela anistia e pelo nosso Brasil. Que Deus os abençoe. Bonitos! Parabéns aí ao casal mais amado do Brasil, os mais lindos, né? Olha, gente, o olhar do Bolsonaro, né? Meus queridos, esses últimos 2 dias aí foi pesado pro Bonoro, né? Você vê se a gente tá triste, você imagina o Bolsonaro, tá? Mas o homem tem as costas largas, né?
Tu tá aí com 40 reclamando de tudo, né? Virou um reclamão, né? E o Bolsonaro tá ali, ó, 70, né? Todo mundo falando que vai prender ele todo dia ele vai preso. Tô vendo o Bolsonaro ser preso, ó, desde quando o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos. Todo dia, toda semana, você reparou? É baleia, é pesca irregular. É claro que a pesca irregular caiu, mas não dava prisão, né? Mas é baleia, caso de joias, fugiu com jet ski. E tanta bagaceira, meus queridos, tanta idiotice. Não é isso? E lá está o Bolsonaro, firme. E você com 40 reclamando, xingando, esbravejando, não é? Não consegue lidar com o seu filho. Não consegue lidar com a sua esposa. Tá aí num pé de guerra do cão, não é? E o que acontece? E o Bolsonaro com 70. E todo dia alguém vai prender. E a Polícia Federal na cola, Alexandre de Moraes, e é Dino, e é Zanin, e é todo mundo. E às vezes até você falando que ele é frouxonaro. E tu não consegue lidar com o teu vizinho. Não consegue lidar com você. Né? Não consegue lidar com você. Fazer o quê, né? É o tipo de homem e mulher que esta geração está produzindo, né? Infelizmente. Não é? Essa geração Coca-Cola, né? É a geração Coca-Cola, meu filho. Para você ligado no Aborda Notícias, onde você estiver, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ajuda demais. A sua inscrição é muito bem-vinda aqui. E nós estamos, ó, vai, tô doidinho aqui, tá bem? 97.499. Ô, gente, tem alguém assistindo que não é inscrito? Me dá esse prazer de ter aqui 97.500, que daí falta só 2.500 inscritos para alcançarmos essa nossa primeira meta de 100 mil inscritos. Nós estamos nessa ladainha já tem muito tempo, né? O seu amigo Gordinho aprendeu algumas coisas aqui, tá bem? Talvez você não tenha percebido, mas seu amigo Gordinho aprendeu algumas coisas, tá? E uma delas é lidar com isso daqui. Eu estou aprendendo. Nós já estamos há um ano... Um ano e 8 meses sem perder monetização nesse canal, tá bem? Sem perder monetização nesse canal. E vou falar um negócio aqui pra você. Muita gente atribui a perseguição política não saber lidar com isso daqui, tá bem? Eu poucas vezes entendi que seria, tá bom, perseguição política, mas todas as vezes que eu perdi a monetização do canal, entendi que não era perseguição política, tá? Então, muita gente não aprendeu a lidar com isso daqui. Seu amigo Gordinho tá no caminho. O canal tá crescendo, né? É claro que eu queria estar com 500 mil inscritos. É claro. Mas nós estamos chegando a 100 mil inscritos. E eu prefiro ter 20 mil, 30 mil engajados do que ter 500 mil que vem aqui de vez em quando. E não adianta. Tá bem? Ah, mas você tem 100. Eu sei, gente. Tem 100, mas os 100 não são todos engajados, né? Então ajuda aí, tá faltando 2.500, já estou profetizando, tá faltando 2.501. Alguém vai se inscrever aí para que a gente alcance os 97.500. Aí vai ficar faltando 2.500, tá bem? E nós vamos chegar lá, se Deus quiser, tá bem? Do 100, aí nós vamos buscar outros números. E de verdade, do 100, a minha meta depois não é 300 não, minha meta é 500 mil, tá? E nós vamos alcançar, se Deus quiser, nem que demore mais 2 anos. Não tô nem aí não, tá? Importante que nós estamos trabalhando, você tá ajudando com o Pix, você tá ajudando com o like, a gente tá mantendo o programa tá crescendo, tá alcançando novas pessoas, tá bem? Mas uma hora a gente chega lá. Tá bem? Nós vamos buscar os 500 mil e depois 1 milhão. Se Deus quiser. E Ele há de querer. Se não mudar nada nessa plataforma, né? A gente vai continuar firme aqui.
Tá bem? É isso aí, meus queridos. Ajude o nosso canal, fortaleça o nosso programa. Tá inscrito no canal? Se inscreva. Obrigado você pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, continue ligado nesse canal. Compartilhe esse vídeo, leve pra frente.